Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz a todos, irmãos e amigos. A você que está aqui no canal Semeando Unção, muito obrigado. Participe do canal também. Sim, se inscreva, compartilhe os vídeos, assiste todos os vídeos, as séries que aqui se encontram neste canal. Este canal Semeando Unção tem o objetivo de levar a verdade do Evangelho. E hoje não será diferente. Iniciamos a leitura do livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Sim, será uma série maravilhosa. Aconselho, convido também a você a enviar para os seus parentes esses vídeos. Será de suma importância e bênção para a sua vida. Então vamos para o livro de Atos, queridos irmãos. Eu sou o missionário M.M. Barbosa e aqui estou para falar, anunciar o Evangelho. Diz assim o capítulo 1 e versículo 1 do livro de Atos. Diz assim: fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis. Apareceu-lhe por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Ouça, veja, entenda, compreenda que o livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 5, dá uma visão, uma orientação. Por exemplo, ele fez um tratado, um relato a Teófilo. O que significa? Teófilo escreveu, Teófilo traduziu. Conforme está escrito na profecia, Teófilo cumpriu a profecia, Abacuque 2, versículo 2. Traduza, escreva a minha lei, as minhas palavras, para que todos aqueles que passam, até mesmo correndo, consiga ver. Abacuque 2, versículo 2. Então Teófilo cumpriu essa profecia. A mesma coisa quando Jesus disse: esperai aqui em Jerusalém. Para quê? Para cumprir a profecia que diz em Joel capítulo 2, versículo 28, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sim, por que ele disse isso? Porque em João capítulo 26, versículo 13, ele disse: só o Espírito Santo consegue mostrar, ensinar. Por quê? Porque o Espírito Santo veio do alto, e do alto ele sabe todas as coisas. Por isso que do versículo 1 ao versículo 5 traduz Abacuque 2, Joel 2 e João 26. Agora, prosseguindo na leitura, veja adiante do que iremos ver do versículo 6 avante. E os que havia reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele respondeu: não vos compete saber os tempos ou épocas, porque o Pai reservou por sua autoridade. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Veja, depois de dizer estas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu aos seus olhos. Estando ele aos olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco. E lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu,
virá do mesmo modo como ouviste subir. Veja, ouça, entenda, compreenda que no versículo 6 ao versículo 11 de Atos capítulo 1, os homens ainda tinham, ele estava vivendo no sentido humano, não tinha ainda o Espírito Santo. Sim, não tinha ainda o Espírito Santo. E eles erraram de novo, porque nós seres humanos, os seres humanos que não têm o Espírito Santo, erram diariamente e não conseguem retroceder, não conseguem converter-se os seus atos. Por quê? Porque só o Espírito Santo consegue isso. Veja que os homens disseram para Jesus: é o tempo de restaurar a Israel. Veja que a visão deles era só restauração, transformação. Eles queriam isso, como diz o ditado popular mundano: bênção, 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 quero bênção. Por isso que eu digo para vocês que lá no livro de Gênesis, capítulo 3, quando Eva, a mulher, ouviu a voz do animal, com certeza se o Espírito Santo estivesse sobre ela, ela não iria ouvir a voz, poderia ouvir a voz do animal, mas não seria suficiente a voz do animal para obrigar a mulher a comer o fruto, a desobedecer a voz de Deus, porque o Espírito Santo ia falar no coração e na mente: não faça isso. A mesma coisa foi com Saul. Saul sacrificou, desobedeceu a voz do profeta Samuel. Saul desobedeceu e Saul sacrificou em vão. 1 Samuel capítulo 13, onde Saul, sem o Espírito Santo, fez barganha, fez heresias e falcatruas. E você pode também visualizar no livro de Gênesis capítulo 16, onde Sarai sem o Espírito Santo, Sarai, ela ofereceu a sua serva, a sua escrava para o seu marido e ainda obrigou. Se você ler o texto de Gênesis 16, você vê que Sarai pesou, Sarai perseguiu tanto a vontade para obrigar a Abraão, né? Se você olhar o texto e ler o texto, você vai ver que ela não creu. Ela não creu na promessa de Deus que dizia: tu terás um filho. Mas ela causou uma situação para Abraão ter um filho, e um filho com a serva dela. Assim, irmãos, assim é nos dias de hoje com as pessoas que não têm o Espírito Santo. Neste canal aqui, neste canal Semeando Unção, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Neste canal Semeando Unção, que é o canal que está aqui, ó, na tela, você tem acesso a todos os vídeos a respeito do Espírito Santo. Agora, você já ouviu, você já percebeu que alguns pregadores pregam nas igrejas, nas denominações, nas religiões, mas nem todos avisam para você que o sentido da vida é receber o Espírito Santo? Porque olha o que diz em Atos capítulo 2, Atos 19, 2. Dois homens, Paulo perguntou para eles: recebeste o Espírito Santo quando vocês creram? E eles disseram: não. Porque na vida o sentido é sim, sim e não, não. Se recebeu, eu recebi. Então fale aí, fale qual é o fazer, o praticar, qual é a virtude do Espírito Santo. Ah, eu não recebi, então receba. Isto é o sentido da verdade, sim, sim ou não, não. Veja, ouça, entenda que quando a pergunta foi dita para esses dois homens, Atos capítulo 2, capítulo 19, versículo 2, eles foram sinceros. E você tem que ser sincero.
Nós temos que ser sinceros, porque o alvo do Evangelho é batizar os seres humanos com o Espírito Santo mediante a pregação do Evangelho. A fé vem através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você escuta a palavra de Deus, você crê na palavra de Deus. Uma vez você crendo, você busca. Uma vez buscando, você o recebe. Recebe o quê? Recebe o Espírito Santo, porque esse é o sentido da igreja: batizar, trazer, mostrar, levar o sentido da vida, que é o Espírito Santo, aos seres humanos, através da pregação do Evangelho. Vamos prosseguir. Agora no versículo 12. Então eles, veja aí, versículo 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado Oliveira, que fica perto de Jerusalém, na distância de uma caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estava Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. E unidos todos se dedicava à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Naqueles dias, estando ali reunidos cerca de 120 pessoas, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, devia-se cumprir a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus, pois ele era contado como um dos nós e teve parte nesse ministério. Ele adquiriu um campo com o pagamento do seu pecado e, precipitando-se de cabeça, arrebentou-se ao meio, e todas as suas vísceras se derramaram. E todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo disso, de maneira que, na própria língua deles, esse campo se chama Alçadema. Isto é, campo de sangue. Porque no livro de Salmo está escrito: fique deserta sua habitação, e não haja quem nela habite, e outro tome o seu lugar. Assim, é necessário que dentre os homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós ele foi levado ao céu, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Então apresentaram dois, José, chamado Barsabá, também chamado Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conhece os corações de todos, mostra qual desses dois tens escolhido para assumir lugar neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu lugar. Então tiraram sorte, e a sorte recaiu sobre Matias. Deste modo, ele se ajuntou aos 11 apóstolos. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. E, de repente, aqui já é o capítulo 2, né? No versículo 1, versículo 26. Então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Deste modo, ele juntou-se aos 11 apóstolos. Veja, ou se entenda, que no versículo 12 ao versículo 26 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, o início da igreja, veja que as mulheres, juntas com os irmãos, para um só propósito. Eu vou repetir. As mulheres, juntas com os irmãos, juntas com os homens, conforme está escrito no versículo, vamos lá, 16. Veja que
no versículo 13, havia vários homens, vários homens, e as mulheres juntas com eles, reunidas num só propósito. Qual é o propósito? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Veja que aqui as mulheres em Atos capítulo 1, versículo do 12 ao 26, as mulheres se reuniam com os homens, com o propósito de orar, conforme está escrito, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Nos dias de hoje é totalmente diferente. Nos dias de hoje, o que se cumpre é o que está escrito em 2 Reis, capítulo 9. Desculpa aí. 2 Reis, capítulo 9, onde Jezabel se produziu todo, pintou todo o seu semblante, vestiu as melhores roupas sedutoras, para seduzir o escolhido de Deus. Veja que quando o escolhido de Deus chegou diante de Jezabel, ele disse: quem está comigo, atire essa infeliz abaixo. Veja, ouça, entenda que quando Jezabel se produziu para seduzir os escolhidos de Deus, houve uma tragédia com ela. Assim, irmãos, assim é o que pode acontecer com as sedutoras das religiões que se produzem para chamar as suas atenções com as suas roupas sedutoras. Mas se você observar o que Pedro disse a todos: somos irmãos, conforme está escrito em Salmo 133, quão bom e suave é que os irmãos andem em união. Salmo 133. Pedro fala também de Judas, que Judas o traiu. Também está escrito em Salmo 69, fique a sua casa deserta. Salmo 69. Judas saiu da missão. Judas saiu da missão, conforme está escrito no versículo 12 ao versículo 26. Judas saiu da missão. Mas veja, ouça, entenda. Conforme está escrito, queridos amados irmãos, em Mateus 27. Em Mateus capítulo 27, Judas disse assim: eu pequei traindo sangue inocente. Judas falou isso: eu pequei traindo sangue inocente. Por que Judas falou isso? Porque em 1 João capítulo 4 diz: provai os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Provai os homens para ver se eles procedem de Deus. Judas provou Jesus e viu que Jesus veio de Deus. Por isso ele disse: pequei traindo sangue inocente. Judas provou os seus amigos apóstolos, discípulos, e percebeu que eles também eram homens de Deus. E eles fazendo isso, Judas percebeu que ele cometeu um erro. Assim, irmão, tem que ser na sua vida. Você tem que provar a sua denominação, a sua igreja, para que você possa ver, analisar, perceber se você está no campo verdejante, conforme está escrito Salmos 23, que o Senhor é o meu pastor e guia pelos pastos verdejantes, ou você está num pasto corrupto, adúltero, malicioso,
faccionado, ou você está no campo de terror. Porque veja bem, queridos amados irmãos e amigos, a Bíblia diz que ficarão de fora vários setores, como os homicidas, os ladrões, os falsos, os mentirosos, e ficarão de fora também as facções. Agora, perceba, queridos irmãos, que quando você está num ambiente, e este ambiente obriga você a dar dinheiro, obriga você a dar dízimo, oferta, sacrifício, quando nada é voluntário, quando esse mesmo lugar que você está coloca costume, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro, quando você está num lugar que leva você às heresias e falcatruas, tipo adoração de imagem, exemplo, guardar dias, amar o homem, amar os desejos da carne, o seu prazer é ter do melhor. O seu prazer não é ser o melhor, mas ter do melhor. Quando você está num grupo assim, eu convido você a cumprir a palavra de Deus que está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo de 1 ao 5. Provai os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Provai os homens para ver se eles procedem de Deus. Senão você vai ficar, e quando a verdade chegar até os seus olhos, os seus ouvidos, talvez seja tarde. Por isso estou aqui. Irmãos, eu já passei por dezenas de igrejas. Em algumas eu fui pastor, em outras eu fui evangelista, líder de jovem, líder de pregações em presídios, em hospitais. Eu já viajei, já morei em igrejas, já saí de igrejas em vários lugares, fui para uma, fui para outra. Eu já tive vários cargos que as igrejas dão aos homens, às mulheres, aos seres humanos. Tipo, você hoje está ungido a pastor, a bispo, a missionário, a presbítero, a diácono, essas coisas aí. Eu já passei por tudo isso. E cada vez que eu provei as igrejas que eu estava sobre ela, eu vi que 90% das que eu passei não eram igrejas de Cristo, mas sim sinagogas e facções criminosas. Por quê? Porque havia terror, medo, perseguição, falcatruas, enganos, malícias e heresias. Cristo não quer isso para você. Cristo não quer isso para você. Existem igrejas maravilhosas no mundo. Cabe a você assistir essa série do livro de Atos e perceber que a pregação do Evangelho levará você a uma igreja santa, sem mancha, uma igreja lavada, remida pelo sangue de Cristo. Queridos, por favor, assista a minissérie do livro de Atos por completa, tá bom? Se você quer entender mais do livro de Atos, capítulo 1, eu convido você a ver, ler, participar de todos esses versículos aqui. Vamos lá. Lucas capítulo 1, do 1 ao 4, Lucas capítulo 3, versículo 21, Lucas capítulo 12, do 14 ao 16, Lucas capítulo 24, do versículo 57 ao 51, 47 ao 51, Mateus capítulo 3, do 11 ao 16, Mateus 10, do 2 ao 4, Mateus 28, 19, Marcos capítulo 1, versículo 8, Marcos 3, 16 ao 19, Marcos 16 ao 15 ao 19, Salmos 69, 25, Salmos 109, 8, Joel 2, 28, Atos 2, 9, 2, 19, 2, João 26, 13, 2 Reis 9, Gênesis 16, 1 Tessalonicenses 5, 17,
Salmo 133, Mateus 27 e 1 João 4. Todos esses capítulos e versículos irá lhe ajudar a entender o significado de Atos capítulo 1. Que Deus possa levar você a um pasto verdejante. Que Deus venha tirar você, conforme está escrito, saia daí, povo meu. Conforme está escrito, Deus possa tirar você das heresias e falcatruas humanas, das sinagogas de Satanás e levar você para uma igreja pura, lavada e remida pelo sangue de Cristo. Existem igrejas boas no mundo, igrejas santas e sérias no Evangelho de Cristo. Liberte-se em nome do Senhor Jesus. Encontre vida em nome do Senhor Jesus. Salve-se em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo em nome de Jesus. Sou o missionário MM Barbosa. Estou aqui através do canal Semeando Unção, trazendo a leitura do livro de Atos. Que Deus abençoe. Inscreva-se no canal, participe deste canal, desta série. Sejam todos felizes. Em nome de Jesus, obrigado.